Grandes manadas de dinossauros corriam pela floresta. A temperatura subia rapidamente e tudo atrás deles começava a pegar fogo. Alguns ficaram presos em pântanos e não conseguiam sair. Os pterodátilos voavam sem entender nada, enquanto tentavam evitar a onda de choque que em breve cobriria a Terra. Esse evento aconteceu há cerca de 66 milhões de anos e acabou com quase todos os seres vivos do nosso planeta. Pássaros e dinossauros voadores foram os únicos que sobreviveram ao maior evento de extinção de todos os tempos. Ei, não me culpe, eu não estava por perto naquela época. Vamos nos aprofundar na árvore evolutiva deles para observar o primeiro pássaro do mundo, o Archaeopteryx. Ele era mais ou menos do tamanho de um corvo moderno, mas parecia um pequeno dinossauro com penas. Tinha muitos dentes cônicos pequenos, quase como os de crocodilos. Isso porque estava mais próximo dos répteis do que dos pássaros. No entanto, seu cérebro era 3 vezes maior do que o desses répteis. Embora tivesse asas com penas, dificilmente poderia voar como as aves atuais. As articulações dos ombros não permitiam erguer as asas acima das costas. Portanto, não poderia fazer uma batida de asa completa. Muito provavelmente, conseguia voar planando, com os pequenos flaps de asa. A evolução levou a espécies mais desenvolvidas, capazes de um voo completo, como os pterodáctilos. Esses caras não tinham penas, mas as membranas feitas de pele e músculos. Sua envergadura era do tamanho de uma perna humana. Eles conseguiam voar perfeitamente e pegar peixes e pequenos animais. Embora os dinossauros voadores pudessem facilmente superar os predadores terrestres, como velociraptors e tiranossauros rex, a maioria deles não sobreviveu ao impacto do meteorito gigante. Vejamos este evento passo a passo para ver como eles chegaram até o nosso tempo. 10 minutos antes da queda do meteorito, uma enorme rocha do tamanho da ilha de Manhattan estava se movendo no espaço em direção à Terra. Ela pesava 460 trilhões de toneladas. Isso é como 3 trilhões de baleias azuis, os mamíferos mais pesados que já viveram na Terra. E estava se aproximando do nosso planeta a 19 km por segundo. Nessa velocidade, poderia cruzar o Oceano Atlântico em apenas 4 minutos e meio. Isso é 2 vezes mais rápido do que nossas espaçonaves modernas podem voar. 5 segundos antes da queda do meteorito. Oh, a coisa estava ficando tensa. A força gravitacional da Terra continuava a puxar o objeto espacial gigante. Ele abriu um buraco na nossa atmosfera e provocou um som de estouro tão alto que daria para ouvir do outro lado do nosso planeta. Todos os animais acordaram em pânico. Eles levantaram a cabeça e viram uma enorme pedra que começou a queimar no ar. Fragmentos menores começaram a se desprender do meteorito principal. Esse fogo era quase tão brilhante quanto o Sol. Os dinossauros voadores e outros ancestrais dos pássaros modernos foram os primeiros a perceber o perigo. Então seguiram em linha reta para o céu e tentaram voar para o mais longe possível do local do impacto para salvar suas vidas. O momento do impacto. A massa gigantesca e a velocidade do meteorito fizeram com que fosse liberada uma enorme quantidade de energia. Assim que tocou a Terra, o objeto causou uma explosão equivalente a 150 trilhões de toneladas de dinamite. A onda de choque literalmente arrancou pedaços do nosso planeta e os jogou para cima. Uma gigantesca muralha de energia começou a se mover do ponto da colisão em todas as direções. Ela arrancou as árvores com raízes e as derrubou como dominós. A onda de choque envolveu completamente o nosso planeta. Essa energia se transformou em calor. Tudo ao redor do local do impacto começou a pegar fogo. Selvas e árvores transformaram-se em carvão em segundos. O solo e as rochas simplesmente evaporaram. A colisão causou um grande terremoto. Alguns dinossauros podem ter caído em fendas que surgiram no solo. O forte tremor de terra causou um tsunami com ondas mais altas do que o Empire State Building. Os dinossauros, que não ficaram presos nas florestas em chamas, foram levados pelas enormes ondas. Os da América do Norte tentaram escapar correndo para o norte, mas a onda de choque inevitavelmente os alcançou. Já os voadores não tiveram problemas com terremotos ou tsunamis. Eles voavam alto o suficiente para escapar das ondas gigantes, mas precisaram lidar com fragmentos de meteoritos que caíam sem parar. 5 minutos após a queda do meteorito, uma chuva de meteoros de fragmentos gigantes de rocha continuava caindo na Terra. Alguns meteoritos eram do tamanho de um carro, outros pareciam mais um grande edifício. Cinzas e poeira levantavam no ar. A temperatura era tão alta que esses elementos derretiam e se transformavam em lava líquida e, em seguida, caíam de volta na Terra, causando mais incêndios. As chuvas de meteoros também causaram problemas para os dinossauros voadores.
que tinham que manobrar e se esquivar das rochas incandescentes que caíam. As altas temperaturas eram um grande problema para eles, pois podiam fazer com que perdessem as penas, sem as quais não conseguiriam voar. 10 horas após a queda do meteorito, os dinossauros correram sem parar para o norte todo esse tempo. Estavam em um território desconhecido, com muitos pântanos. Os gigantes, como os Tyrannosaurus Rex, tinham pernas tão longas quanto a altura de um adulto e conseguiam passar por este terreno, mas se caíssem, nunca conseguiriam levantar. Os menores, como os Triceratopos, tinham pernas curtas e não foram capazes de atravessar os pântanos densos. Um mês após a queda do meteorito, 15 trilhões de toneladas de cinzas foram lançadas na nossa atmosfera. Uma nuvem gigante bloqueou o Sol e a Terra foi imersa em uma completa escuridão. As plantas sobreviventes não conseguiam se alimentar da energia solar e pararam de produzir oxigênio. Os dinossauros sobreviventes mal conseguiam respirar por causa da falta de ar pela grande quantidade de poeira. A falta de sol fez o fitoplâncton desaparecer. Muitos animais marinhos ficaram sem sua única fonte de alimento. A poeira e as cinzas na atmosfera impediam que nosso planeta recebesse calor solar, e a temperatura aqui começou a cair. O local onde o meteorito caiu era rico em enxofre. Esse ácido tóxico evaporou no momento da colisão e formou nuvens que provocaram chuvas ácidas na Terra, das quais os dinossauros voadores tinham que se esconder. Eles precisaram ficar em cavernas e não podiam sair para buscar comida. Até então, um grande número de dinossauros terrestres e voadores sobreviveu. Eles saíram para ver as consequências do desastre. O local do impacto foi no atual México, na península de Yucatán. A cratera Chicxulub está localizada aqui. Ela tem cerca de 150 quilômetros de largura, como a metade de todo o lago Michigan, e tem 19 quilômetros de profundidade. Você poderia mergulhar todo o Monte Everest lá, e ainda sobrariam 10 quilômetros de espaço disponível. Não foi o impacto em si que fez os dinossauros desaparecerem. O fogo destruiu a maioria das plantas das quais os herbívoros se alimentavam. Sem comida, seu número diminuiu rapidamente. Os que eram predadores também não tinham o que comer. A chuva ácida e o desaparecimento do fitoplâncton ameaçaram toda a vida marinha. Embora os pássaros conseguissem evitar as ondas de choque e o tsunami, também estavam com falta de comida. Cerca de 80% de todas as aves não foram extintas com o evento. O problema é que todas as florestas foram destruídas. A maioria dos pássaros faria ninhos e viveria nas árvores. Além disso, as florestas sempre foram repletas de alimentos, desde todos os tipos de formigas e cupins até insetos voadores e pequenos roedores. Portanto, apenas as espécies que viviam no solo e podiam voar bem sobreviveram. Muito provavelmente, se alimentaram de sementes de pequenas plantas remanescentes. Esse hábito fez os dinossauros voadores perderem seus dentes durante a evolução. Em vez das mandíbulas com um monte de dentes afiados, tinham bicos longos para pegar pequenas sementes do solo. Embora a Terra parecesse um lugar terrível para se viver naquele momento, houve um boom evolucionário para as aves. Elas tinham que viajar longas distâncias em busca de comida. Suas asas ficaram mais fortes. Elas também se sentiam protegidas de predadores que antes as consideravam como alimento. Nenhum Tiranossauro Rex pegaria mais um pássaro adormecido desprevenido. Cerca de 1000 anos após a colisão, apareceram as primeiras florestas densas. Isso deu outro grande impulso para a evolução. 1 milhão de anos depois, as florestas cheias de comida foram povoadas pelos ancestrais das aves Colidae modernas. E 65 milhões de anos depois, nos tempos atuais, temos cerca de 10 mil espécies de aves. Pombos, corvos, águias e falcões, até pinguins. Todos são descendentes dos dinossauros. Mas houve outros sobreviventes. Alguns ancestrais de crocodilos e jacarés foram capazes de se adaptar às condições de mudança. Cerca de 80% das espécies de tartarugas conseguiram resistir à extinção em massa. E agora, suas descendentes vivem entre nós. Cobras e lagartos também foram capazes de esperar os tempos difíceis em suas tocas. Até mesmo alguns mamíferos, como os monotremados, ficaram para contar história. Esse animal do tamanho de um ouriço foi capaz de continuar a evoluir. Muitos milhões de anos depois, esses mamíferos evoluíram para primatas, que mais tarde deram vida aos humanos modernos. Muito depois, surgiu o iPhone. O futuro também pode se tornar um novo lar para a humanidade. Mas as pessoas levariam cerca de 470 anos para chegar lá, mesmo se viajássemos na velocidade da luz, o que é impossível devido às leis da física.